Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o Fiat divino. O que significa um desabafo divino? Enquanto escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto. Só Jesus foi testemunha que, tendo compaixão de mim, me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras. E muitas vezes ele mesmo me ditava o que devia escrever. Mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus por me fazer escrever e de tantas lutas internas por colocar sobre o papel o que Jesus me fazia ouvir dentro de mim? Que utilidade a tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecer, a fim de que levem o bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém. E todos os sacrifícios ficaram no papel. Do resto, se eu escrevi, só fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e só e sempre por obedecer. Depois, com esses pensamentos, continuava a escrever, e quando depois de ter terminado, pus-me a rezar. E o meu doce Jesus saiu de dentro de mim, e estreitando-me entre seus braços, disse-me: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim esse desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso. E como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às humanas gerações, o reino de minha divina vontade sobre a terra. Surpresa não esperada por eles. E meu amor contido gemia, delirava, e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhes esse grande bem, bem que ultrapassa todos os demais bens. Qual é o reino do meu Fiat divino? Este grande bem o dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas. Então, primeiro, o primeiro desabafo de Deus foi na criação, né? Todas as coisas criadas, que hoje nós usufruímos dela, tudo foi porque o Senhor nos deu, né? Todas as coisas que nós temos, o que somos, tudo é desabafo de amor de Deus, que Ele deu para que o homem sirva disso. E todo mundo, não tem como o ser humano fazer um ato, né, sem utilizar desses bens da criação, né, como está sendo explicado na escola, né. Eu ainda estou ouvindo ainda, mas eu peguei um pedaço lá. E tudo a gente está cercado pelos bens da criação. Tudo, né? É dentro e fora de nós. É dentro e fora. Nós somos a própria criação, né? Nós somos seres humanos, foi criado por Deus. E em tudo nós estamos e necessita dos bens, dos elementos, tudo que Deus criou, né? Então não tem como o ser humano fazer um ato. Qualquer ato do ser humano é regido por isso. Ele usufrui desses bens da criação para qualquer coisa que ele faça, né? Não tem como escapar, nunca o ser humano vai poder falar que é ele, né? Nunca. Mesmo que ele queira dizer isso, mas não é a verdade. Tudo é Deus que está dando, né? Fornecendo, né? Ele precisa de usar esses bens da criação e tudo é desabafo de amor de Deus para que o homem, né, possa ter todas as coisas que ele necessita, né? Fazer todos os atos que ele necessita,
Então, assim, tudo isso é desabafo do amor de Deus. É o cuidado, é Ele nos mantendo, é Ele nos conservando, é Ele se comunicando conosco, né? Então, Ele quer que o homem volte para Ele, né? Todo o desabafo da criação também é porque o homem também volte para Ele, mas Ele está falando sobre essa liberdade, né? Ele quer que o homem ame Ele na liberdade. Até mesmo para reconhecer ou não o Criador. Pode vir teorias conspiratórias de que não foi Deus que criou a Terra. Pode vir teorias como o evolucionismo, né, tentando ir contra a teoria do criacionismo. Pode vir muitas pessoas falando, mas Deus permite também tudo isso, porque o ser humano tem que decidir se ele, né, ele quer uma liberdade de amor também. Porque se o homem quer amar a Deus e corresponder a Ele, se tem o Espírito Santo, ele vai valorizar esses bens para o bem e não vai utilizar as coisas da criação para fazer coisas nocivas, né? Então, assim, o homem acessa os elementos químicos, tem noção dos elementos químicos e sabe o tipo de armas químicas que ele pode criar. Ele tem acesso aos tipos de doenças, de coisas, de bactérias, né? Do reino das bactérias, de possibilidade de criar, até se o homem quiser produzir uma loucura, um tipo de vírus, né? Que mate as pessoas, né? Produza no laboratório coisas contaminadas, né? Mas Deus quer também a liberdade dele, né? Quer que o homem ame a Deus, mas não forçadamente, né? Porque quando o homem ama a Deus na verdade, na liberdade, ele utiliza dessas coisas naturais de uma forma ética, né? De uma forma correta, sem fazer mal para ninguém. E usa da criação também de uma forma ordenada, de uma forma correta. Deus quer esse amor na ordem, mas não a ordem imposta, né? Mas querida, desejada, né? Que é justamente o homem querer isso, ver isso como o melhor. Querer essa ordem, né? Querer usar a criação, mas sem ofender o Criador, reconhecendo que é o Criador que fez, nunca dizendo que foi ela mesma que fez, mas reconhecendo que é o Criador que deu, que se não fosse o Criador, elas não poderiam ter isso, né? Então, Deus sabia que o homem ame na verdade, até quando Deus permite as consequências, né, das coisas que o homem utiliza da criação para o mal, como a consequência de usar uma bomba, como a consequência de usar coisas tóxicas, né, que prejudicam a natureza, a vida das pessoas. Até quando o ser humano usa de uma forma desordenada, ele vê os efeitos disso, né? De uma atividade que agride a terra, eles vão vendo os efeitos disso, né? De tudo isso. Também serve também para despertar o homem também a tomar uma consciência que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se eu não utilizar isso da forma correta, tanto isso pode ser usado a meu favor, quanto isso pode ser contra mim. Se eu não utilizar isso da forma correta, coerente. Então Deus quer o homem livre, né? Ele desabafou tudo isso. Por isso que a gente fala, mas por que que o Senhor ainda manda o sol? Por que que o Senhor manda a chuva, Senhor, né? Tem tanta gente ofendendo, mas por que que o Senhor ainda manda as coisas? Por que que o Senhor ainda deixa eles fazer, né? Por que que o Senhor dá liberdade para eles fazer ainda, né? Usar do que desperdiçar, às vezes acumular e deixar outros sem ter, né? Mas ele quer isso mesmo, ele está permitindo tudo isso também para que o homem se conheça a si mesmo, né? O que ele é por ele mesmo. E quando ele também se decepciona por algo que não deu certo, ele também percebe, né? A inulidade dele mesmo em si mesmo, né? O quanto ele depende de Deus. Então, assim, tudo isso também serve também para as pessoas verem aquilo que vai gerar coisas boas e aquilo que não, para o ser humano aprender. Tudo serve, até as coisas que deram errado serve para o ser humano perceber o caminho que não deve ir, o caminho que gera morte e o que gera vida.
entendeu? O caminho que traz um bem comum e o que não traz, o que prejudica. Então, tudo isso Deus permite para o homem realmente aprender, né? Então, ele nunca vai poder falar que não foi amado, ele nunca vai poder falar que não foi coberto por Deus, por essa presença, porque ele foi totalmente envolvido por essa presença. Nós somos envolvidos por essa presença de Deus, nós somos envolvidos, estamos nessa imensidão, né? De tudo que ele criou, está tudo sobre nós. E não adianta o homem falar que foi ele, né? Porque tudo que ele, para ele fazer qualquer coisa, ele precisa utilizar. Ele não cria uma coisa do nada. Ele não faz aparecer um elemento do nada. Ele pode transformar coisas, mas sempre usando daquilo que foi primário, né? Daquilo que Deus criou. Então, assim, e mesmo assim não é ele, né? É Deus que deu inteligência, é Deus que está na mente, é Deus que dá inteligência para o homem entender as coisas, aprender. Então, assim, é Deus que conserva a gente, mas Ele quer que a gente ame Ele de verdade, não é verdade. Mesmo, mas esse mundo está dizendo, mas não seria, a pessoa pensando, né? Mas não seria mais fácil obrigar, né, as pessoas a amar a Deus, pondo uma lei e tal? Mas não seria verdadeiro, né? Deus não quer isso. Porque às vezes a pessoa ia fazer isso, mas por um medo, não seria aquele amor perfeito, livre, espontâneo que Deus deseja. Ela faria isso por medo, e às vezes o coração dela nem queria isso, né? Entendeu? Então Deus não é assim, Ele nunca impôs isso. Ele nunca falou assim: se vocês não me amarem, o sol não vem no outro dia, vai faltar água, a água do mar vai secar, né? É por isso que Ele continua dando um dia de cada vez para nós e nos mantendo, né? São os desabafos de amor dele que esperam o retorno da criatura, né? E aí ele ainda por cima faz mais, né? Porque traz o livro do céu e traz o terceiro Fiat para trazer, abrir a nossa cabeça para entender isso, para conhecer isso. E deixa esses livros chegar livremente para nós, para que ninguém possa dizer, não deixa, não tive liberdade para conhecer, né? Ele faz com que isso seja aberto para nós, né? Então, assim, é muito interessante, porque se a gente refletir, eu estava ouvindo hoje, assim, a meditação da Aline, estava pensando, né? Meu Deus, se a gente refletir só pela oposição e ficar só no negativo, pensando assim, meu Deus, está tudo errado, Senhor. Esse mundo, onde vai parar, realmente está errado, mas a gente também precisa ver em direção que Deus está fazendo. Porque senão a gente fica só vendo o problema e não vê a solução, né? Não vê o que Deus está fazendo em cima de tudo isso. Então, quando a gente vê assim, meu Deus, mas agora querem liberar tudo, Senhor. Aborto à vontade, tudo à vontade, divórcio, Senhor, virou graça, né? Eu estava vendo sobre esse negócio do divórcio, né? Que até aquelas pessoas mais estáveis, que não tinha motivo nenhum para se divorciar, estão divorciando, né? Estão divorciando na total liberdade, que nem os pastores, as igrejas, assim, estão impondo para eles que eles não devem fazer isso, né? Eles estão conseguindo liberdade de decidir o que eles querem facilmente, assim, né? E tantas coisas acontecendo, como a gente vê, né? Das bombas que eles fabricam, das vacinas. As vacinas são pro bem, né? Não vou falar de vacina assim como uma coisa ruim, né? Mas pode ter vírus sendo fabricado, coisas sendo fabricadas também que não são boas, que podem fazer mal, né? Ou coisas negligenciadas, não fiscalizadas, né? Entendeu? Mas mesmo assim, a gente vai vendo tantas notícias, tanta coisa, o ser humano com tanta mais liberdade, que eu estava vendo uma outra notícia lá, eu falei assim, meu Deus, até a própria justiça humana, né, da polícia, do poder da polícia, parece que vai dando uma certa mais brechas e brechas, né, para muitas situações. E a gente pode ver tudo isso e falar, meu Deus, o mundo tá um caos, não tem mais jeito, né? Mas quando você vê, Deus, ao contrário, né? No plano divino não está perdido. No plano divino que a gente chama de problema,
se torna a solução também para as pessoas verem realmente. É muito mais claro agora saber quem realmente está querendo a Deus e quem não está, né? Quem tem o Espírito Santo e vive ouvindo Ele e quem não, né? Quem quer a vida e quem quer a morte. Os dois caminhos estão abertos. Justamente, até o desabafo de amor de Deus também é da liberdade. Deus ama na liberdade, é a forma mais perfeita dele manifestar o amor ao ser humano. É dando liberdade, não seria nos prendendo, não seria nos forçando, né? É por isso que Jesus não gosta muito, que eu estava falando também no evangelho de ontem, né, disso. Ele não gosta muito, ele ficou irado, fala que Jesus ficou irado com os fariseus, né, por causa de tantos preceitos, por causa de tanta vigilância, por causa de tanto julgamento em cima ali, não pode fazer isso no sábado, que não sei o quê. Aí Jesus fala, pode fazer o bem ou o mal no sábado, né? Então, assim, ele ficou irado é com os fariseus que estavam impondo, que estavam falando, não pode ser desse jeito, não pode ser desse jeito. Por quê? Porque está dizendo que, faz o que você quiser? Não, mas ele não quer desse jeito, Deus não quer assim. Deus não quer as pessoas apegadas. É uma tradição também que muitas das vezes não ama. A tradição pela tradição, a lei pela lei, não ama. Por quê? Porque quando chega algo novo, como são os livros das místicas, eles não querem ler, eles falam que só um padre deveria ler e explicar, não um leigo. Então, eles próprios ficam tentando pôr freios naquilo que o Espírito Santo está liberando, né? Naquilo que Deus está tornando mais acessível. Eles ficam freando, eles mesmos ficam dizendo isso, né? Para eles e para todos, né? Então, eles querem ficar presos a um costume, mas não aceitam o novo. Eles falam que não é o Espírito Santo que está agindo na igreja agora após o Concílio Vaticano, né? Que não age através da autoridade dos papas, que Deus não está nessa igreja, né? Porque essa igreja jamais deixaria o leigo tão livre para poder fazer uma leitura na igreja, para poder ser um ministro da Eucaristia, para poder acessar a livros que antes eram livros assim, só para alguns, né? Então, assim, eles ficam assustados vendo a liberdade que o leigo está alcançando, mas, ao contrário, isso é um desabafo de amor muito grande de Deus. É Deus abrindo para nós, é Deus dando a liberdade para todo mundo, de conhecê-lo, né? De não deixar esses bens, privar esses bens. Igual ele falou que, Luísa do céu, pensa como eu, né? Se eu também ficasse calculando a incorrespondência da criatura, será que alguém vai se interessar por ler esses escritos? Será que alguém vai valorizar o que eu estou fazendo? Será que todo mundo ou vai xingar o que eu estou fazendo e falando que tudo é a mão do demônio que está nessa terra? E será que alguém vai reconhecer que é minha mão que está nessa terra? Ou será que não? Será que eles vão valorizar todo o meu desabafo que eu estou fazendo na criação, na redenção? Ai, pensando bem, talvez seria melhor não pôr, não colocar, né? Se eu for olhar em direção às criaturas, né? Mas ao contrário, como Deus quer elas na liberdade, né? E quer que elas amem na liberdade, né? Então, justamente, Ele dá, né? Então, Ele também está ensinando a Luísa, né? E a nós vemos como Ele vê as coisas, né? Vê como Ele vê, porque a gente também não pode falar assim, se eu não vou gravar esse áudio, porque quem garante que as pessoas vão ouvir, né? Quem garante que alguém vai se alimentar disso, né? Quem garante que isso vai fazer algum bem, né? Quem garante se eu vou continuar não na minha missão não, porque quem garante que alguém vai usufruir desse bem, né? Mas aí Deus vai dizer a mesma coisa, né, para nós, né? Que que é assim mesmo, faça a sua parte e as criaturas eu quero que elas venham realmente na liberdade, não forçado, não pensa que eu é que estou, como Jesus fala assim para a Aline assim, né? Que é a liberdade. Não pense, né? Não pense que sou eu. Não pense que, ô Senhor, não se liberar, se dar às pessoas esse acesso, não é uma forma assim de estar desperdiçando as suas graças, de estar. Será que a gente não tinha que frear mais? Teve um tempo, né?
que a gente era mais cobrado nesse sentido, né? E hoje Jesus a gente vê claramente que ele quer a liberdade. Ora, ele desabafa dizendo o que nós precisamos melhorar, como na questão da escola. Ele desabafa falando o que está faltando, falando assim, vocês, né, estão dormindo ponto, eu quero mais amor de vocês, mais correspondência, não está valorizando, mas ao mesmo tempo ele não quer forçado, né? Ele quer na liberdade, porque Deus não quer mentira, né? Ele quer amor verdadeiro, né? Então, assim, aí a gente percebe, né, como que ele está nesse mundo trabalhando. Ele está deixando o caminho aberto para ver quem quer e quem não quer, né? Aí, quando eu estava ouvindo sobre a demora na escola, né? Parece que na hora a gente, por dentro, começa a falar umas coisas. Eu fiquei assim, mas Jesus amado, o senhor sabe como eu fico louca querendo meditar tudo, e o tempo passa e a correria e tal, e começo a falar. Mas aí no meu coração eu já sentia ele, né? Eu sentia que ele fica muito aborrecido, por justificativa. Eu senti ele muito aborrecido dentro de mim. Sei lá, eu senti ele assim um pouco ofendido nesse sentido, né? Aí eu tava tentando entender por quê, né? Aí ele falou assim, mas você está dizendo que a sua vida é o problema, se tudo é a minha vontade, né? Você está dizendo que a vida que eu te dei é um problema para você me conhecer, como assim? Aí ela me lembrando, qualquer santo gostaria de estar no seu lugar. Só pelo que eles conheciam, eles já se mortificavam tanto, imagina o que não fariam agora. Então, assim, não é pôr os problemas na frente, não, as coisas, não falar que a sua vida é um problema, né? Então, aí ele foi e me fez sentir o lado dele. Ele falou assim, pensa em mim, veja as coisas do meu lado, né? Você vai ver. Aí ele me mostrou como ele se sente, né? Porque ele me mostrou ele preparando um banquete, né? Maravilhoso, comida fresca, fresca, deliciosa. E ele me mostrou como um pai, a imagem de um pai, deixando a mesa farta e aí, enquanto ele prepara a comida, não tem quase ninguém lá para ficar conversando com ele, entretendo com ele enquanto ele prepara a comida. E aí ele senta, espera alguém vir comer. E o tempo passa, 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 passa. Quando chega alguém, a comida já esfriou, meio que esfriou, e a pessoa pega pelas beiradas e já vai. O filho já vai. Aí eu fiquei muito triste com essa imagem que ele me deu, assim, de um pensamento, né? E falei, meu Deus, é muito mais complicado do seu lado do que eu dizer para o senhor que tá uma correria, que eu poderia te dizer muita coisa, mas eu tenho vergonha de dizer isso para o senhor. Eu tenho vergonha porque a minha vida não é um empecilho. Ao contrário, né? Até a minha vida é o para casa, é todo desabafo do seu amor para me dar o para casa, para me dar os elementos para me viver na prática, né? Então, mas aí eu estava refletindo sobre. Eu ainda não vou falar porque eu tô ouvindo, né? Escola, ainda para entender. Mas sobre essas formas, né, da vontade querida, mas ao mesmo tempo tem um grau, tem uma forma que é a mais amada por Deus, que é na liberdade, né? Que o ser humano é, é como se fosse assim uma liberdade já de querer sempre a vontade de Deus, de estar sempre correspondendo, sem alguém precisar te cobrar. É quando você já faz espontaneamente, já responde espontaneamente a Deus, sem uma ordem específica, sabe? É mais do que a própria ordem de você fazer porque tá te falando para fazer, né? Mas é quando você já está tão habituado a corresponder a Ele, numa liberdade muito grande, assim, de amor. Então é isso que Ele quer olhar a disposição de cada um. Por isso que Ele fala que tem os graus de amor. Tem a ver com isso também que Jesus está falando na escola. Por isso que Ele fala sobre os graus de amor também, que Ele quer desenvolver em cada criatura, né? Então, assim, aí eu não consigo, sabe? Quando eu senti, assim, Ele dentro de mim aborrecido com o meu comentário, que eu estava desabafando com Ele, falei, mas Senhor, o Senhor sabe que não é uma vontade, Senhor, tá? Essa situação. Mas eu senti ele aborrecido dentro de mim. Eu não senti ele assim, eu entendo, minha filha, eu sei, fique em paz, não. Eu senti ele aborrecido, porque Jesus que é aborrecido com justificativa, sabe? Porque ele falou assim, eu tô amando muito vocês, ele falou comigo.
Eu tô amando muito vocês, né? Dando para vocês esses estudos. E eu falei, não, você não pode acabar a escola, não, por favor. A gente vai acordar, Jesus. Não pode acabar a escola, não. É muito amor, é muito amor dele. Eu senti esse amor. Eu senti o quanto que dói o coração dele. Mas ele tá fazendo isso para nos. Ele precisa dizer essas coisas porque tem que nos forjar mesmo, sabe? A gente é muito pequeno, a gente é muito lerdo, né? Aí ele tem que meio que nos dar uma alfinetada para nos acordar. Ele tem que nos forjar, sabe? E quem nos faz amar? O Espírito Santo, ó. O Espírito Santo, né? Então a gente precisa muito, muito, muito ter essa intimidade com o Espírito Santo, sabe? Para a gente não ofender o nosso Deus, né? Porque tudo que ele criou e tudo que ele fez na redenção foi para que chegasse esse conhecimento. Então, isso o padre estava até falando também, né? Confirmando tudo que a gente fala aqui, né? O padre lá, rogacionista, que eu esqueci o nome dele, ele estava falando. Vocês têm ideia da tamanha missão, da tamanha responsabilidade também, do quanto vocês são amados por terem chegado esses escritos até vocês e o tamanho da responsabilidade, né? E é verdade, né? Então, assim, é os desabafos do amor dele, né? É os desabafos do amor dele, entendeu? E assim, eu entendo também que essa liberdade, você não vê essas coisas como um peso. Nunca é um peso para você. Nunca. Por isso que é ruim a justificativa, porque fica parecendo que a gente está dizendo para Deus que está sendo um peso, sabe, para Ele. E isso ofende demais Ele, muito. Eu senti muito claro isso. Quando eu ofendi Ele, eu falei, nunca mais. Nunca mais. Eu vou dizer, Fiat, vem Espírito Santo, me ajude e vamos que vamos. Nunca mais. Nossa Senhora, é muito difícil, porque me mostrou assim o que eu senti. Olhando o lado dele, me doeu muito, muito mesmo, olhando o lado dele, assim, sabe? Porque quando a gente fica justificando, a gente está olhando o nosso lado. E aí parece, aí a gente quer contar todas as nossas dificuldades. Ele sabe se a gente tem mesmo muitas dificuldades, mas ele ajuda. A gente nunca pode duvidar que tudo dá para fazer, porque ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda, entendeu? E o que está acontecendo na nossa vida, tem o marido chamando, o filho chamando, um trabalho para fazer, o horário de trabalho é desabafo de amor dele, não é problema. Nada é problema. A gente não pode ver a nossa vida como problema, né? Ao contrário, é desabafo de amor. Quando você, se não é melhor transportar a gente para um mosteiro, a gente ter todo esse tempo aí. Ele não gostou, não. Ele falou assim, ele tá falando que a sua vida é um problema, né? Tá falando que a sua vida é um problema, então eu não tenho coragem nem de virar para Jesus e falar assim, que eu tava assim, Jesus, eu já ia falar assim, ai, Senhor, a gravidez parece que eu tô mais lerda, mais sonolenta, mais... Nossa, ele não gosta, velho, não gosta dessas coisas. Ele não gosta, ele não gosta, não gosta. Aí eu fiquei quieta, eu calei minha boca. Igual a Luísa, quando fala as coisas, Jesus cala ela, né? Eu calei minha boca, né? Falei, Senhor Jesus, é verdade. Aí eu parei, fiquei, é verdade tudo que o Senhor está falando. Realmente, Senhor, a gente demora para partilhar a escola, demora mesmo. É verdade o que o Senhor está falando, tudo isso que o Senhor está falando é verdade. Às vezes ainda colocamos as nossas coisas é, em cima, ou achamos que tem que sair dizendo sim para tudo, né? E aí o senhor fica em segundo plano, isso não pode acontecer nunca. O senhor está certo, senhor, de desabafar, o senhor está correto, desabafar é seu direito. Já que o senhor está nos dando esse alimento, é muito chato fazer um banquete desse e não ter gente para comer. É muito chato você fazer uma comida quentinha. Eu fico nervosa quando eu faço comida que meu marido demora a vir comer. Eu fico nervosa porque eu tenho que ficar esquentando a comida de novo. E a comida tá quentinha, novinha. E ele faz hora para vir comer. E quando ele faz isso, eu fico chateada porque, nossa, a comida tá ali, você tá querendo logo servir.
né? Então imagina como que ele não fica, se ele está nos alimentando com o pão da vida, com a palavra dele, viva, né? Com ele mesmo, né? E tudo é desabafo de amor dele que está em 2, 3, 4 horas de desabafo de amor, né? Meu Deus do céu, do mesmo modo que a gente pensa assim, todo mundo deveria parar para assistir, né? Todo mundo, todo mundo. Outro meu marido ficou meio bravo comigo porque estava assistindo o Cristo é o Show, né? Eu vendo aquela multidão aqui, né? Um grande evento que tem aqui em BH. A multidão. Aí eu, não tem graça nenhuma para mim. Ele achou ruim. Mas por quê? Porque eu fiquei vendo aquela multidão e só fiquei pensando, se fosse um encontro ali no. Esse encontro acontece no Mineirinho. Se fosse um encontro da Divina Vontade. Ai, meu Deus. Entendeu? Porque a gente quer isso, né? Então, assim, a gente quer que todo mundo dê a audiência, a atenção para isso, mas se a gente não der, né? É estranho, né? É estranho, é estranho. Então, assim, até nisso, para Deus dar liberdade, né? Se a gente quiser falar, não, Senhor, eu tenho muita coisa agora, Ele não vai impedir, a sua vida vai acontecer, né? Mas Ele quer essa liberdade, Ele quer que a gente tome consciência do que, também do valor imenso do que está fazendo, né? Igual a Luísa está triste aqui, né? Será que as pessoas vão dar esse valor a tudo isso, Senhor? É algo tão maravilhoso que às vezes eu não me falta até as palavras para falar sobre isso, né? Meu Deus do céu, o Senhor me inspira a cada coisa que eu vou escrever. Senhor, isso aqui é a coisa mais sublime que existe, Senhor. Mas sinto medo disso ser colocado em inutilidade por causa das pessoas não dar valor para o que o Senhor está falando, né? O medo que ela sente, né? Em relação à correspondência dos outros, né? E Jesus falando, mesmo assim, eu não vou deixar de te falar. Porque já estava esgotando dentro de mim, falando, o amor precisa de dar o seu desabafo. Eu não vou deixar de falar, né? Eu podia conter, guardar, não podia mais conter. Ele está falando, não podia mais conter em mim esse desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso, não podia. E como quer formar seu reino sobre a terra, né? Meu coração se encontra lá no arrebato das chamas, porque quero dar essa surpresa, presente às humanas gerações, o reino de minha vontade. Por isso que Deus está permitindo tudo, né? Tudo que permitiu na igreja acontecer, de ter o Conselho Vaticano II. Não importa, gente, vai ter aqueles que vai preferir ver a teoria da conspiração e ficar lá, né? Até nisso ele também deixa também, ele permite ter uma tipo assim, um oposto, né? Que vai dizer tudo errado, para ver qual direção que a pessoa vai, né? Entendeu? Então ele permite a liberdade das pessoas. Se alguém quer ficar mais na teoria da conspiração, vai ficar. E aqueles que não, foi uma coisa boa. E reconhece a obra do Espírito Santo, né? E que justamente não era da vontade de Deus que esses escritos ficassem engavetados. Então, assim, permitir liberar sem tirar muita lei, né? Tirar muita lei, até os padres de hoje, porque se fossem os mais rígidos, mais tradicionais de antigamente, que eles falam assim, quem dera se voltasse papa tal, quem dera se voltasse bispos tais, pessoas tais na igreja, aí tá tudo guardado e a gente não ia ler, não ia conhecer. Imagina só, com a cabeça deles, né, que eles tinham, né, como que eles iam deixar a gente ter acesso a isso? Então, até os padres de cada tempo, os tipos de padres, né, os tipos de papas, bispos, tudo tá na permissão, tá tudo na vontade divina, né, porque tá colocando a pessoa certa para o tempo certo, para justamente dar essa liberdade. Até o Papa Francisco, o Papa certo no tempo certo. Mas está dizendo que a igreja está aberta para todos? Sim, é. Porque Deus quer assim mesmo. E aquela pessoa que entrar lá, que ela entre lá e tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e decidir. Eu vou viver na verdade ou na mentira? Quer dizer que os padres não devem falar nada? Não, vão dizer o que tem que ser dito. Mas não adianta esse bravo impor. A pessoa vai decidir se ela vai ouvir ou não. É o que eu estava conversando com meu esposo também.
Ontem, né, ele falando comigo que, ai, que dor que eu tô sentindo de ver tanta gente na droga. E a gente quer ajudar, porque ficou um tempão conversando com os rapazes que ele encontrou lá quando ele estava saindo da igreja. E ele queria ajudar, disse que um dos rapazes tinha fugido, saído, sei lá, da Fazenda da Esperança. Ficou só 3 meses lá e não quis ficar mais. E aí meu marido desabafando comigo, né, a dor que eu estava sentindo. Ah, mas a minha vontade é de pegar todo mundo por dentro de um carro e levar. Que vontade que eu tenho, mas eu sei que não pode ser desse jeito. Eu sei que não pode forçar a barra. Vocês saíram de lá é porque eles não querem regra, né? Eles querem liberdade para usar a droga. Eles não querem controle, né? Lá é um lugar que eles não têm controle, né? Eles não querem isso, né? Então não adianta forçar. Eu falei, não adianta. A gente fala, mas a sensação que eu tenho, assim, será que eu tinha que falar mais, falar certo? Você falou, eu falei para ele, você falou que tinha que ser falado para a pessoa. A pessoa se comoveu. Você rezou por eles. Você falou que Deus ama eles, que Deus quer ajudar eles. Mas eles não querem, né? Tipo assim, eles têm a liberdade deles, olha, eu vou ficar no vício, e eles também experimentam as consequências disso, né? De estar a humilhação da rua, a humilhação do vício, né? A humilhação de tudo também que é a consequência da droga. Mas eles estão tendo liberdade para conseguir a droga. A droga não está escondida, está fácil. Como também não seria difícil eles ir até a igreja e falar, ô, gente, alguém me ajuda aí a dispor para mim uma vaga, me ajuda, eu preciso ir para uma clínica. Do mesmo modo que tem ali a pessoa que vem até eles e vem conversar com eles. Então Deus deixa para eles livre, né? Aí eu estava falando sobre a liberdade com eles, sobre que não adianta forçar, porque a pessoa não vai se recuperar assim. Não é só o tratamento em si, nem o espiritual que é dado no lugar, é a liberdade da pessoa. Se ela não quiser de verdade, não acontece de verdade aquela libertação. Tem que ter também um desejo muito grande de verdade. Claro que Deus pode curar, libertar, mas também tem que ter da pessoa essa disposição também. Eu falei com ele, Deus, ele vai se mover à medida que o ser humano se mover, entendeu? Não é assim, Senhor ilumina, tira tudo e a pessoa fica calada, não faz nada. Não é assim. O amor de Deus se manifesta na liberdade do homem, na decisão que ele faz. Essas pessoas vão experimentar os frutos da mudança se elas quererem caminhar em direção a essa mudança, né? Tudo acontece numa liberdade muito grande, assim. A gente estava meditando sobre isso, que não, as coisas forçadas não dá certo, por isso que eles fogem. Pode ter sido alguém que levou esforçado, eles não estavam lá de coração, né? Ou não resistiu, né? Não aceitou o controle, as regras, né? Ou não pode isso, não pode aquilo, né? E Deus não quer, por isso que Deus brigava com os fariseus também, porque ele quer comer a minha lei numa liberdade. Eu não quero infringir a lei. Eu não gosto de ir contra Deus, eu amo muito a Deus. Como eu amo muito a Deus, eu não quero infringir essa lei. Eu não quero matar, eu amo muito a Deus, não quero meter a faca em ninguém. Eu sei que eu tenho a faca ali, na hora da raiva é só pegar e esfaquear outra pessoa, é muito fácil. É fácil matar uma pessoa, não é difícil matar. Não é difícil fazer uma coisa errada, né? Não está fechado para mim, para nenhum de nós está fechado essa possibilidade. É fácil pegar uma coisa e fazer algo contra o outro, mas o que faz com que o ser humano não faça é essa presença do Espírito Santo vivo, a que alimenta ela, né? E que ela não quer ofender a Deus, ela não quer, ao contrário, para ela quer é amar aquela pessoa lá, quer ir lá falar de Deus para a pessoa, ela quer levar as armas do amor para a pessoa e não a faca para matar. Mas é uma coisa assim, uma liberdade muito grande, se você for olhar, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E não é porque aí esse amor é acima ainda daquele sentimento de eu até quero matar aquela pessoa, mas como eu vou para cadeia, eu não vou matar. Esse ainda a pessoa já deseja o ato, né? Ela só não concretiza por um amor próprio também, né? De eu não quero ficar na cadeia. Então tem uma lei que segura ela. Mas o que Deus mais deseja é a liberdade total. Nem se colocasse a faca na minha mão, nem se a pessoa falasse, eu quero ver, duvido que você me mata. Entendeu? Eu não quero te matar. Você pode falar o que você quiser de mim. Ah, mas eu vou fazer tudo contra você, quer ver se você não me mata. Pode fazer o que você quiser. Eu sei exatamente quem é você, um filho de Deus como eu sei exatamente como eu devo te tratar, e sei que exatamente você está tentando me provocar. Mas não só de vingança vive o homem, nada disso vive o homem. Vive da palavra de Deus. Então a pessoa ainda
enxota a tentação para lá, porque ela ama a Deus, né? Então, é esse amor que Deus quer em nós, uma liberdade muito grande que se torna natural fazer o bem. Deus quer que Deus está nos educando para uma liberdade para que as coisas divinas se tornem naturais em nós. Depois eu falo mais. Amém? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada. Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, então, na tua divina vontade. Dai-me, então, a tua mesma divina vontade, para que eu possa vir a fazer hoje todas as minhas ações sob os vossos dulcíssimos olhos, com a mesma divina vontade. Amém, Fiat. Olá, a gente vai para o dia 3 de julho, 26, Livro do Céu, né, volume 26, capítulo 13, 31 de maio de 1929. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo, que são as ânsias de amor, né, o ímpeto de amor, né. A criação foi um desabafo de amor. A gente está entendendo aqui, ó, por exemplo, a criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino. O que significa um desabafo divino? A gente vai aprender agora. Enquanto escrevia, pensava em mim mesmo. Aqui é a Luísa falando no parágrafo 1. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto, só Jesus foi testemunha, que tendo compaixão de mim me sustentava, me ajudava e me inspirava as palavras. E muitas vezes ele meditava que devia escrever. Essa parte de vigília é assim, o que veio na minha mente e já foi confirmado por mais aulas, assim, informações, né? Que significa que a gente acha que a Lisa ficava absorta na cama o tempo inteiro, né? Tipo, toda hora travada na cama. Então, ela tinha muito tempo livre para meditar em Deus. E não é assim, né? Jesus não gosta da ociosidade da mente das pessoas, entende? Então, a Lisa mesmo ficando, tipo, só no quarto, ela tinha muitas outras coisas para ocupar a cabeça, tá entendendo? Até mesmo coisas, assim, seculares, tá entendendo? Ela continuava abordando e tal, trabalhando e tal, tá entendendo? E eu acho, né, que esse tempo de noite aqui é o tempo que ela tinha de tempo livre para poder, tipo assim, como é que eu posso te falar? E escreveu os escritos, tá entendendo? Tipo assim, eu creio que ao longo do dia ela meditava, como eu tinha aprendido no capítulo, nos primeiros volumes, né, no volume 1, né? Só que, tipo, de noite ela fazia a redação do texto, tá entendendo? Com as ideias que, tipo, as lutas que foram, assim, digamos assim, sendo, assim, colocadas na mente dela, entende? Aí de noite ela fazia a redação, que claro, né, é algo difícil, geralmente uma redação que o pessoal faz em torno de 2, 3 horas, tá entendendo? Para deixar o texto assim certinho, né? Então ela passava muitas noites em vigílias, provavelmente ela dormia umas 2, 3 da manhã, né? Então a gente vê que Jesus não gosta de uma vida ociosa, assim, tá entendendo? Tem que ser feito coisas também em Deus, né? Como a gente vê, porque a divina vontade também vai ser vista através das circunstâncias, da vida nas circunstâncias. Então, aqui, ó, quanto tempo gasto, só Jesus foi testemunha, que tendo compaixão de mim me sustentava, me ajudava e me inspirava as palavras. E muitas vezes ele mesmo meditava o que devia escrever.
Mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus por me fazer escrever, e de tantas lutas internas por colocar sobre o papel o que Jesus me fazia ouvir dentro de mim? Então, essas lutas internas é justamente esse processo de purificação do querer humano, né? A gente viu que da Luísa, muitas vezes, era a aversão que ela tinha contra os padres, né? Tipo, de que ela não queria que os padres, tipo, tanta interferência assim deles, tá entendendo? Nos escritos e tal, né? É, e a gente também tem isso no processo de purificação, né? A nossa inteligência quer, mas muitas vezes as nossas vontades não querem, né? E eu creio, né? Eu não sei, né? Na verdade, eu não sei, mas eu estou começando a suspeitar que a vontade que ela move a inteligência. Eu acho que a inteligência é só um instrumento para uma vontade, né? Tá entendendo? Ser processada através da inteligência. Então, eu não sei se eu tô nem conseguindo me explicar direito, mas eu tô até usando uma linguagem assim, tipo de computador, né? Tipo, a inteligência é como se fosse o aparelho em si, tá entendendo? Um instrumento. E a vontade é que vai animar essa inteligência. Então, muitas vezes, no começo, a gente tá com a nossa vontade humana, com as nossas escolhas humanas, com nossos interesses humanos, tá entendendo? E isso muito contamina de humano. Tem um trecho que a gente meditou, acho que foi de quarta-feira passada, de quinta-feira, que foi da live, né? Que justamente fala sobre isso, que muitas vezes o ser humano que está fazendo a vontade de Deus, ele pode fazer ainda, né, com a sua vontade humana. E quando chega o final de um ciclo, né, ele começa a ficar ansioso, começa a ficar, tipo assim, ansioso, agitado, então, tipo assim, descrente, né, porque ele não está conseguindo ver, tipo, toda a foto inteira, tá vendo? Todo o quadro por inteiro, entende o que eu tô te falando? E a gente descobriu também, né, que a vontade humana, tipo, os amores humanos, né, eles são muito baseados em obras. Então tem o início, meio e fim. Tá entendendo? E quando chega no fim, a pessoa é como se fosse, ela começa a ficar agitada, porque tipo meio que acabou a existência dela. Tá entendendo o que eu tô te falando? E na vontade divina não, é tudo um ato único, é tudo junto, né? Tudo conectado, como se fosse uma corrente infinita, tá entendendo? Então não tem essa coisa da criatura ficar ansiosa porque acabou, chegou ao final de um ciclo, né? Não tem essa coisa, a pessoa só vai, é o nada, né? A pessoa forma e vai pro outro degrau da escada de ouro, né? Ou então pro outro próximo elo da corrente, tendo confiança que ela está sendo consumada mais de Deus e por tabela também, né? Tipo assim, levando Deus pro próximo à medida que ela tá dando fruto, entende? Então, mais ou menos isso que eu entendi também. Aí, voltando ao lance da vontade, então é isso. No começo, a gente faz esse. Porque tem a vontade humana, né? E a vontade humana só entende essa lógica terrena, né? Finita das obras, né? Início, meio e fim. Então, aqui no caso da Luísa, ela tem muita aversão porque ela não sabe quem é que vai ler os escritos, ela não sabe se os padres vão, tipo assim, tem que passar pelos padres para poder chegar então, imprimatur do Papa e depois o próprio Vaticano, né, a igreja fazer as gráficas e distribuir, né? Ela não sabe se o pessoal da igreja vai gostar dos escritos, ela não sabe se vai ter público, se vai ser popular. Assim, não no sentido de que ela quer ser uma autora best-seller, nada a ver, mas no sentido de que ela quer, ela sabe se a doutrina, né, a obra vai ser passada adiante, tá entendendo? Ou vai ser simplesmente esquecida, tá entendendo? Então ela tipo, por que eu tô fazendo tudo isso? A vontade humana, ela não enxerga isso, né? Ela é muito presa, assim, né? Na verdade, ela pode até começar a ficar imaginando, assim, pô, vai ser vista e tal, né? Mas aí eu não sei se seria uma fé por presunção. Então, a vontade humana tem muitas dúvidas, assim, e tal, né? E ela é muito racionalista, né? A gente é muito racionalista, a gente pesa, poxa, se esses escritos começa a ter a dúvida, né? E a pessoa começa a se enviesar pela sua dúvida. Não vão ser publicados, então por que tanto, assim, sacrifícios? A gente poderia fazer esses mesmos sacrifícios, mas meio que tipo assim, parcelado, tá entendendo? Não, assim, não precisa de tanta agilidade assim de fazer, tá entendendo? Então essas são as dúvidas que o racionalismo, né, que é justamente a vontade humana, né, usando da nossa inteligência, começa a fazer na nossa mente, né? Então tem essas lutas internas que são, assim, elas são, acontecem no processo de purificação, mas é justamente pela nossa ignorância em Deus ainda, né?
Aqui, ó, por colocar sobre o papel o que Jesus me fazia ouvir dentro de mim. Que utilidade, voltando ao trecho, tá? Que utilidade é tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecer, a fim que te leve um bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém. Aqui, como a gente falou, né? É porque eu já li o trecho, né? Mas a gente vive isso no nosso dia a dia também. E todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, só se eu escrevi, só fiz por temor, para não desagradar a Jesus e só e sempre por obedecer. E aqui tem, né, é justamente isso, é um sentimento assim que é um sentimento humano, tipo assim, um temor de Deus, né? De interpreta no começo que é um temor tipo, não quero perder as bênçãos, não quero perder as graças, não quero ser castigado, não quero sofrer. Então é melhor obedecer. É um primeiro sentimento que é muito do processo de purificação, só que depois, como a gente vai, tipo, se cada vez mais se dissolvendo em Deus, entende o que eu estou te falando? Cada vez mais você vai tocando essa definição de temor pelo temor de perder a Deus. Como assim? Ontem eu descobri, através das circunstâncias, né, coisas assim que no livro do céu a gente sabe pela inteligência, mas como a gente falou, a vontade não está entendendo ainda, né? Então fica essa guerra interna, como a Leisa disse. Ontem eu descobri lá no grupo de jovens mesmo que as pessoas que Deus, tipo assim, coloca ao nosso redor, né, vão ser instrumentos usados para a gente se consumar mais em Deus, porque Deus vai estar nelas, tá entendendo? Então, mais ou menos, eu descobri quais são as pessoas que vivem dos efeitos da divina vontade, entende? São pessoas que vão muitas vezes serem usadas por Deus, através da sua humanidade para nos consumar mais ainda em Deus. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então isso muda a chave. Muitas vezes a vontade humana dela vai ser usada assim poderosamente assim para nos ensinar Jesus, que é Deus agindo através delas, ou então às vezes a vontade humana das pessoas, tá entendendo? Ela pode ser tipo usada de maneira desordenada para nós fazermos às vezes de Jesus e ordenarmos ela por amor, não é por militância, não é por raiva, não é por querer, tipo assim, ficar com ressentimento, não, mas é por amor, porque você quer ordenar aquela pessoa. O mesmo acontece, você pode ser ordenado por uma outra pessoa que é humana que está sendo usada como instrumento por Deus. Então, aos poucos da nossa vida, essas pecinhas do quebra-cabeça vão fazendo sentido quando Jesus fala lá no volume 1, né? Que só tem você e Jesus na Terra, entende? E a nossa vontade, ela vai tendo mais assim, vai se apaixonando mais por essa realidade. Então ela vai se tornando mais dócil aos conhecimentos que já estão na sua inteligência. E assim a vontade humana, junto com os conhecimentos divinos na inteligência, vão se casando, tá entendendo? Aí vai formando uma vida divina mais, porque você fica mais relaxado, você fica mais, tipo assim, relaxado no sentido de ficar mais em paz, entende? É no sentido que você é uma pessoa desatenta e irresponsável, assim. Foi que eu vivenciei ontem, né? Tá entendendo? Então, se mudou totalmente a chave, né? Que a vida divina que Deus coloca em você é a vida que Deus vai usar como se fossem ícones mesmo, né? Tipo assim, pessoas e circunstâncias que vão ser usadas para te consumar mais em Deus também. Não é só apenas ficar meditando os escritos. Então, se a gente pega essa realidade, a gente consegue conectar porque a Luísa ficava ocupada também com outras coisas no quarto dela, né, na rotina dela, né? Então, até que ela tinha que escrever o livro do céu, a redação do texto em si, lá, tipo, madrugada, né? Tá entendendo? De noite. Tipo, como se fosse em vigília, né? Então, esse pensamento de ignorância que vai trocando, vai mudando em nós, à medida que a nossa vontade vai sendo mais purificada na liberdade dos filhos de Deus, né? Então é aquilo, né? Tem que ser aquilo que a gente tem aprendido também, né? Não é por obras e tal, como a gente pensou, o ser humano, a gente viu, né, no texto do livro do céu, o ser humano, ele opera muito assim, né? Ele pensa muito, ele vive muito por obras, né? E início, meio e fim, né? E Jesus não quer isso assim, coisas externas, tá entendendo? Não quer barganhas, assim, coisas de obras. Ele quer uma vida contínua. Então tem que ter esse interesse, essa legitimidade mesmo, essa liberdade de aprender o livro do céu. Entende o que eu tô te falando? Assim, de querer entender os escritos assim, para você se consumar deles, independentemente do que está acontecendo no mundo.
Tá entendendo? Tipo, muitas vezes podem acontecer coisas muito negativas no mundo, como lei do aborto, várias coisas assim do tipo, né? As catástrofes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul e tal, né? A gente sabe que acontece, mas no começo da gente, a gente só foca em entender o devido ao céu e corresponder à divina vontade no nosso dia a dia, tá entendendo? Com o tempo a gente vai, tipo, tendo mais de abandono, né? De ganhar mais confiança em Deus, né? Com uma vontade cada vez mais rendida, né? Mais assim educada, né? Você vai vai conseguindo apreciar mais as coisas que acontecem assim no mundo porque é em Deus. Mas por enquanto eu tenho esse conhecimento que tudo que acontece é de Deus. Então essas guerras que acontecem, né? Todas essas coisas que acontecem, tudo é de Deus, tá entendendo assim? É Deus que está no controle de tudo, entende? Não fico mais me preocupando, achando que o ser humano está no controle de alguma coisa, assim, tá entendendo? É nesse sentido. Aí aqui, do resto, eu só escrevi eu fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e por sempre por obedecer. Então, no começo, realmente existe isso, né? Para a pessoa não. Aquela coisa do ânimo, né? Para o ânimo da pessoa não esmorecer, para a vontade dela estar lá, pelo menos, ainda que seja pela obediência, né? Pelo temor da obediência, né? Fazendo os atos. Depois ela vai sendo purificada e tal, né? E ela vai conhecendo mais a ponto de até conversar com Deus, assim, como se fosse a reunião, né, da Santíssima Trindade. Esse trecho aqui, pelo título, bate muito com o que eu tenho estudado, né, no estudo pessoal da mística Cidade de Deus, do capítulo 3 e capítulo 4, principalmente capítulo 4, onde fala sobre a criação das coisas, está entendendo a criação ad extra, né, fora da Santíssima Trindade. E lá tem um trecho que fala que as três pessoas divinas, elas conversaram entre si, né, antes de fazer qualquer coisa, né. E com o tempo, quanto mais essa vontade está preenchida da vontade de Deus, você também vai conseguir conversar mais com Deus, tá entendendo? Com as três pessoas divinas para fazer as coisas, os atos divinos, tá entendendo? Mas no começo é essa relação meio de servo mesmo, né? Porque você está sendo assim, tá sendo, tipo, como é que eu posso te dizer, educada na divina vontade, né? Tipo, existe, né, na lei algo que a gente chama de educação compulsória, onde você é forçada, tipo assim, a criança é obrigada a ir na alfabetização, ler e escrever, tá entendendo? Eu acho que até o ensino fundamental, eu acho que é uma educação compulsória, eu não sei, né, ensino básico e tal, onde o Estado é obrigado, né, por direito mesmo, a dar para toda criança é, essa educação. Então a criança é obrigada a ir à escola, qualquer que seja, mas ela é obrigada a ir à escola, frequentar a escola, tá entendendo? Até um certo nível, né? Tá entendendo? Então é mais ou menos isso, né? Isso, é essa obediência, assim, por causa disso, tá entendendo? Depois a criança vai amadurecendo e tal, né? Aí depois ela vai ter liberdade se ela quer continuar para o ensino médio, né? E depois fazer uma faculdade, tentar um Enem, coisa do tipo, né? Ou não, tá entendendo? Que é o que Jesus fala também em outros textos do livro do céu, que é por quanto a criatura quer, mas com o coração puro, né? Não é querer, tipo assim, porque, eu quero acelerar meu processo, porque eu quero ser, tipo assim, o empregado do mês, então eu quero, entre aspas, né? Eu quero ter muitas lutas, não é por si, né? É porque você quer aprender mais de Deus, assim, porque você quer se concentrar mais em Deus, você está mais assim apaixonado mesmo. Claro que começa por uma curiosidade de entender os escritos, né, de saber como as coisas aconteceram, né, e de contemplar essas verdades. Também tem isso, essa curiosidade de querer entender como as coisas acontecem, né, e querer contemplar as verdades. No começo é assim, só que depois, né, é movido por uma, sei lá, uma emoção, né? Um sentimento assim, mais divino, né? De querer se consumar mais em Deus, né? Não apenas uma curiosidade de ignorância, né? Quero entender, né? Mas de se consumar mais em Deus, entende? À medida que a sua vontade vai ficando mais dócil, né? Mais assim, submissa à vontade de Deus, assim. No sentido que você vai ser mais usado por Deus, né? Sua vontade vai entender mais as coisas de Deus e ela vai ficar mais em paz, assim. Aí aqui a gente volta pro trecho em si, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então ela tá falando por obediência, né?
Aí aqui, olha, depois com os pensamentos continuava a escrever, e quando depois de ter terminado o texto, né, pôs-me a rezar. E meu doce Jesus saiu de dentro de mim, estreitando-me entre seus braços, disse-me, segundo parágrafo, aí Jesus falando, minha filha, o verdadeiro amor precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso, e o que quer formar seu reino sobre a terra. Então aqui são os ímpetos de amor. Então a gente vê que o ato que a Luísa tá fazendo é um desabafo de amor, né? Tá entendendo? É aquela coisa, tipo, tá desabafando, entre aspas, a ansiedade de Jesus através do trecho, né? Tá entendendo o que eu tô te falando? Do ato que a Luísa tá fazendo, entende? E aqui só uma observação, né? Quando se fala que, que a vontade humana vai ser rendida a Deus, né? Vai ser submissa, não é assim. Na verdade, é que a vontade humana ela quer ficar com a vontade divina porque ela conhece a verdade, ela conhece a verdade, tá entendendo? E a verdade não é um peso, não é um fardo, né? Quando a gente fala a palavra rendido, submisso, parece que ela foi conquistada, assim, que ela tá sempre, sei lá, sendo com uma arma na cabeça, tá entendendo? Como a gente vê na história humana, né? Quando um país conquista outro, coisas do tipo. Não é assim, ela que quer estar casada com a vontade de Deus, né? Então a gente tem que ter até um pouco de atenção no palavreado que a gente usa, né? Para não desonrar a divina vontade, né? Tá entendendo? Quem tem submisso, quem conquista as coisas é o pecado, né? Que coloca o ser humano na mentira, né? Na droga da mentira, né? Voltando ao texto em si. Então meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às gerações humanas, às humanas gerações. O reino da minha divina vontade sobre a terra, surpresa que não é esperada por eles, que é justamente isso, né? Uma grande misericórdia de Deus, Deus se dando, convidando as criaturas, né, nas suas vontades, para que elas sejam parte da Santíssima Trindade, assim, como a gente falou, né? Que vai chegar um tempo de tanta consumação, né, que a pessoa, tipo assim, vai fazer parte também, é tipo ter essa intimidade com Deus, né, com as três pessoas divinas, entende? E esse é o livro da Medicacidade de Deus, o tomo 1, capítulo 4, está me ajudando muito a entender como é que as coisas foram criadas, entende? O processo da criação das coisas ad extra, né? E meio que, tipo assim, o seu retorno ao ad intra, né? Tá entendendo? Tá, aí meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às gerações humanas, o reino da minha divina vontade sobre a terra, surpresa que não era esperada por eles. E realmente a gente vê isso na Igreja Católica, né? E a gente não vê as pessoas nem sequer, tipo, tendo consciência do livro do céu, né? O meu amor, e nem às vezes nem por livros assim, tipo, muito assim, como é que eu posso te dizer? Que já dão bastante pistas, né? Tipo, como a mística Cidade de Deus, né? Eu até vejo como a mística Cidade de Deus a Maria de Jesus Torres, né? Como se fosse João Batista e a Luísa como se fosse Jesus, tá entendendo assim, né? Ela como se fosse uma profeta da divina vontade, né? E mesmo esses livros que já estão, sei lá, 400, 500 anos na igreja, como a mística Cidade de Deus, né? A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo também, eles não são tão conhecidos assim, né? Não são tão populares. Eles são bem escondidos, né? Da Maria Latarte também, né? Então a surpresa não esperada por eles. O meu amor contido gemia, delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer bem, né? Queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassava todos os demais bens. Qual é o reino do meu Fiat divino? E é isso, né? Tipo, esse trecho bate muito aqui com o que a gente aprendeu até na redenção, que Jesus queria falar mais coisas, só que ele não podia falar muito porque os apóstolos, as pessoas não estavam com a consciência formada ainda, né? Então, esse processo de purificação, né? Então, cada ato divino que é feito conscientemente e começa por uma inteligência, obviamente, mas também por uma entrega na fé, ele vai formando, vai aliviando esse desabafo de amor de Jesus, tá entendendo? E assim, tanto Jesus vai descansando em você e você vai descansando mais em Deus. Como a gente falou, né? Como tipo assim.
todos, como a gente falou no caso, como eu citei nesse exemplo, assim, tipo, na nossa vida mais, assim, no nosso cerquinho, assim, da divina vontade, né, das pessoas que Deus coloca na nossa vida, são pessoas que vão fazer, assim, às vezes, de Jesus para nos educar e nos consumar mais ainda em Deus, né, então vai ser Deus que vai estar dentro da humanidade dela, como se fosse a pessoa fosse uma roupa, né? Nos educando e tal. Ou então vão ser ocasiões onde a pessoa vai estar com a sua vontade humana e nós vamos fazer as vezes de Jesus. Ou seja, Jesus vai vestir a nossa roupa da nossa humanidade para educar aquela pessoa, né? Um sentimento de amor, como eu falei, né? Com sentimento de revanchismo, de raiva, nem nada do tipo. No sentimento de que você quer ver aquela pessoa livre, né? Totalmente despreocupada de tudo e de todos, né? Sem nenhum peso, né? Totalmente assim ordenada, né? Para estar livre, né? Porque a liberdade vem muito da ordem, né? Se a pessoa está desordenada, acontece que nem a Lisa falou, né? Lutas internas, né? E a pessoa não fica em paz. Quando a pessoa está ordenada, ela está em harmonia e ela está em paz. E aí Deus pode ter campo mais assim livre, né, para poder agir dentro da mente da pessoa. Então é com esse sentimento que você faz, né, os atos na divina vontade, para que as pessoas fiquem ordenadas e em paz, para que Jesus possa vir operar na mente, na consciência delas. Entende o que eu estou te dizendo? Então não é para proveito próprio. Por exemplo, eu quero que tal pessoa fique ordenada porque ela vai parar de pisar no meu pé, vai parar de ficar mexendo a paciência ou tal, então vai parar de dar trabalho ou algo do tipo. Não, é para que cada um, tanto você quanto outra pessoa, né, possam ser livres para conhecer a Deus, entende? Dar ocasiões para que Deus possa se revelar na vida de ambos. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então é muito legal ter essa consciência assim, né? Que é sendo ordenado assim que dá liberdade, né? Tá entendendo? E ordenado, sem preocupações e tal, né? E aqui, ó, meu amor contido gemia, delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, que o bem esse que ultrapassava todos os demais, qual é o reino do meu Fiat divino, que é Deus morando na alma individual de cada pessoa, né? Cada pessoa fazendo, né, a missão para a qual ela foi criada, né, desde a eternidade, e assim retornando ao ad intra, né, digamos assim. Este grande bem eu dei no início da criação, porque da nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas, né? Foi-nos rejeitados pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida, né? A substância, os bens e a parte mais essencial da criação, que é a própria vida em si, que é Deus, né? E o homem tornou para ele, e o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas. Não se deu mais o pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas enquanto ele não pensava, porque só parando aqui rapidinho, porque o homem não pensou em readquirir o que rejeitou? Porque foi uma queda muito grande, né? A vontade humana dela, por alguma legalidade no ambiente espiritual, né? Meio que, tipo assim, criou posse, tá entendendo? Tipo assim, como é que eu posso te dizer? Eu não sei se eu tô falando besteira, né? Imagina que a alma humana é uma empresa, sei lá, Petrobras, uma empresa de sociedade anônima, né? De bolsa, né? Então, eu não sei, tipo, sei lá, quando o homem caiu de Adão e Eva, né? Porque eles se arrependeram depois. A gente vê que o nascimento do Abel foi um nascimento de uma criança com muitas lágrimas, né? Com muitas penas, né? Que tanto a Eva quanto o Adão, né? Tiveram, devido ao fato de eles terem saído, né? Da vontade de Deus. E o Caim, né? A vontade, não só as circunstâncias, que agora todos os animais, as florestas eram ambientes hostis a eles, né? Mas também o próprio filho, o primeiro filho deles, o Caim, era uma pessoa muito difícil, né? Muito agressiva e tal, né? E o Caim foi uma cruz de arrependimento para eles também. E isso tudo gerou Abel, que foi uma pessoa mais tranquila. Mas mesmo assim, eu não sei se eles voltaram para a divina vontade, tá entendendo? Eles não voltaram. Então, por que que aconteceu isso? Porque existe uma liberdade na legitimidade, na legalidade de Deus, né? Que quando a pessoa fez esse ato assim, tipo assim, tendo conhecimento que ela está saindo da divina vontade, entende? Ela troca a vontade de Deus por uma experiência assim, momentânea, né? Ela dá legitimidade para, tipo, tipo, Deus não voltar mais para ela 100%, eu acho, né? Pelo que eu entendi até então.
Então parece que ela vendeu parte da vontade, do tipo da alma dela para o amor próprio, né? Para si mesmo, né? Então por isso que fica nessas lutas internas e tal, né? E a pessoa não consegue mais voltar para Deus como era antes, né? Com aquela 100% de liberdade, né? Tá entendendo? Então é meio que tem muito isso da liberdade, né? Desse ambiente de legalidade no espiritual, né? Que eu pelo menos não tô começando a entender ainda à medida que a gente vai meditando. Mas sei lá, né? É assim, eu não sei, tipo assim, focar um dia de cada vez, né? Aí aqui, né, o Adão, ele não conseguiu mais voltar à divina vontade, entende? Justamente por esse ambiente de legalidade espiritual, por causa que ele trocou, né, a vontade querida de Deus por uma experiência momentânea. E aqui a gente abre parênteses para várias outras coisas, que é justamente esse tópico que está falando da liberdade, né? Que é a liberdade para amar a Deus, né? Então, existem pessoas que usam da sua liberdade para sim ter uma felicidade terrena, tendo a sua vontade humana satisfeita, né? Em todas as suas necessidades aqui na Terra. E assim a pessoa se preenche, né, num amor próprio exagerado, até consumando outros seres humanos em si, né? Tá entendendo? Então, pessoas que são muito ciumentas, sei lá, né? Assim, pessoas que dependem muito emocionalmente do outro e tal, né? Pessoas ciumentas, pessoas muito carentes também, né? Aí, nesses exemplos assim. Então, existem pessoas que têm até, tipo, sei lá, uma felicidade humana, né? A gente vê no Rock in Rio que vai ter agora e tal, né? Várias coisas do tipo, mas que não é em Deus, tá entendendo? Como a gente viu. É só uma felicidade humana, as pessoas estão felizes, mas na carne, não é em Deus. E muitas vezes a gente vai passar por um processo assim de divinização e tal, né? Que não vai ter mais aquela, não vai ter aquela euforia que as pessoas aqui no mundo têm. Poxa, mas o livro do céu não fala, tipo, Jesus é o contente dos contentes, né? E, tipo, muitas vezes a sua vida tá, tipo, assim, a mesma coisa e você vê as pessoas que estão, assim, que não estão, né, assim, vivendo a sua vida, assim, para satisfazer o seu ego, né, o seu próprio humano, né? Tão felizes, eufóricas e tal, e tal, né? Então você tem que, tipo assim, ter consciência que às vezes é a sua vida com Deus, não tá entendendo? Então, é as coisas que Deus traz na sua vida. Você não tem que ficar, tipo assim, olhando para a janela do vizinho, tá entendendo? E você tem que ter consciência, né, que no mundo de hoje, assim como sempre teve, eu acho, né, mas mais no mundo de hoje, né, as pessoas podem ter uma vida tranquila, humanamente falando, sem Deus, tá entendendo? E você pode ter uma vida assim interior, no espiritual com Deus, tá entendendo? E você escolhe o que que você quer ser, tá entendendo? Escolhe com quem você quer ficar, com toda a liberalidade, né? Onde você está trocando, né, uma vontade humana que ela é finita e limitada, né? Que ela consegue ter até um certo limite de, tipo assim, de receber amor por uma vontade divina. Quando você tem uma vontade divina, ela é ilimitada, né? Então, tipo assim, ela é ilimitada. Então, você pode ter, tipo assim, você tem consciência que quando você vive na sua vontade humana, é só aquilo que você já é e acabou. Tá entendendo? Na verdade, você vai ficar mais preso a vícios, né? Tá entendendo? Então, um vício chamando um vício mais assim, mais pesado, mais difícil, né? Para você cada vez ter uma satisfação menor. Enquanto na vontade divina, a sua alma ela vai ser expandida ao infinito, tá entendendo? Assim, porque você tá querendo se espiritualizar, você tá querendo chamar Deus para habitar em você, tá entendendo? Tá deixando Deus habitar em você. Então você tem que ter consciência que muitas vezes você vai se, como é que eu posso te dizer? Fazer as coisas com a visão espiritualizada, tá entendendo? Então você é nesse sentido aí, né? Nas circunstâncias que Deus te colocou, assim, pelo menos hoje, né? Então, por exemplo, sei lá, uma festa, que a sua humanidade quer ir porque ela quer desabafar, ela quer, tipo assim, a sua humanidade nesse processo de purificação. Uma festa que, sei lá, festa junina.
Aí a sua humanidade quer ir porque ela quer desabafar, porque ela, na verdade, ela quer conversar com as pessoas e tal, e ela tá carente. Mas você sabe que aquilo não é vontade de Deus, tá entendendo? Então você fica com a vontade de Deus. Você vai, se abstém disso e volta para casa. Então vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Lugar onde Deus quer que você esteja, tá entendendo? Enquanto se fosse uma pessoa humana, ela vai falar, não, eu que tô sentindo essa necessidade de, de querer estar entre as pessoas, de querer estar feliz lá, dançando com as pessoas, e eu vou lá estar com as pessoas, tá entendendo? Então é isso que eu quero te falar, né? Que foi o que aconteceu mais ou menos assim com Adão e Eva, né? E principalmente com Adão, né? Que ele trocou, né? Estar na vontade de Deus por uma experiência, tá entendendo? Por uma experiência assim da carne, tá entendendo? Isso que eu quero falar. Que é da carne é a vontade humana, é a coisa que é do tempo, né? E do espiritual é eterno, né? É isso que eu quero te falar, assim. Não por isso quero dar, voltando ao trecho, quero dar o que o homem me rejeitou. Quero que o meu querer reine sobre a terra. E para fazê-lo vir a reinar, deveria fazê-lo conhecer. Por isso a necessidade de manifestar tantos conhecimentos dele, do que da divina vontade, divino querer. Então, se nenhum bem ou utilidade trarão teus sacrifícios de escrever, o que não acontecerá, né, não será, eram necessários a meu amor e serviam para formar meu desabafo e para me tirar das chamas que me devoravam. Então aqui tem um sacrifício, né, sagrado ofício, né, que a Luísa se doando, apesar da vontade humana dela lá destruindo ela, né, que ela estava com lutas internas e tal, então ela estava falando só por obediência. Então, no processo de purificação também, a nossa purificação da nossa vontade, né, é um sacrifício de amor também que a gente está dando para Deus. Porque o Espírito Santo vem e muitas vezes vem infundindo em nós o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, tá entendendo? Para a gente perseverar contra essas indagações da vontade humana, contra os desesperos da vontade humana também, né? Pela fé, né? Tá entendendo? Então isso é um sacrifício de amor, porque é o Espírito Santo, assim, preparando o terreno para Jesus vir, né? Eu acho assim, né? Claro que tudo acontece ao mesmo tempo, mas só numa linguagem assim para a gente entender. Então era necessário os sacrifícios nessas ofertas, né, de purificação e serviram para formar meu desabafo, que é a vida divina na Luísa e em nós também, e para me tirar das chamas que me devoravam. Porque ela está sendo comunicada assim, né? Porque tem uma pessoa que quer pagar o preço da purificação, entende? Para vir Deus morar em você. E tem consciência também, né, de que os atos delas em relação às criaturas vai ser para formar Jesus nela e vice-versa, né? Não é mais tipo assim uma vontade humana que é carente da outra, né? Aí fica num ciclo vicioso onde uma vontade humana fica alimentando a outra e tal, né? Tá entendendo? Então, ela tem consciência disso agora, que os atos dela são para o céu, são eternos, né? Assim que cada conhecimento sobre o meu fiat divino era um desabafo de amor contido que te fazia, era uma nova criação que eu punha fora. Era unir a divina vontade à vontade humana, para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós. Era vida que saía de mim, substância e parte essencial para poder formar um reino da minha divina vontade sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação. E ó, quantos bens não saíram deste desabafo? O que que é um alívio divino? Aqui a gente está na definição do própria chamada desse capítulo em si, né? Do texto em si, desse trecho. Então, o que que é um alívio divino? É tipo assim, o que que é alívio? É quando você se alivia em outra pessoa, você se comunica, né? A outra pessoa a sua necessidade. E qual a necessidade de Deus? É a necessidade de se expandir, né? De se formar sua vida, a vida que é a vida de verdadeira, que é Jesus, né? Como a gente viu também na misticidade de Deus, que Jesus existe desde sempre, né? No capítulo 4. Por isso que eu acho que esse livro então, qual é a finalidade de Jesus? É se formar no outro, para que o outro tenha uma vida divina também. Entende o que eu estou te falando? E esse é o alívio, né? Você poder ser Jesus se comunicando a sua vida, se comunicando ao outro. E foi o que aconteceu aqui com a Luísa, né? Foi o que acontece com o nosso processo de purificação, né? De virar a chave, né? Tá entendendo? Então é um desabafo de amor. Aqui, ó, se você significa o que é um alívio divino, o desabafo de amor foi a criação. E olha, quantos bens não saíram desse desabafo?
Então aqui Jesus está usando a didática que é muito interessante para a gente entender o que é um desabafo divino. Aí começa com algo que a nossa humanidade consegue interpretar, que é a própria criação, né? O nosso mundo material em si, que são céus, estrelas, sóis, vários sóis, planetas, mares, terra florida, né? E depois o próprio ser humano, né? O homem, formado com tal arte que céus e terra se assombram pelo modo como está formado o homem. Este desabafo teria continuado e coisas mais belas deveriam sair de nós. Então a criação ela está para ser continuada ainda, né? Por isso que tem aquela passagem que acho que é de uma carta de São Paulo, né? É dos Atos, né? Que a criação espera com ânsia, né? Pelos filhos de Deus. E coisas mais belas deveriam sair de nós, mas o homem, ao rejeitar da nossa vontade divina, nos fechou esse desabafo e deteve nossas obras. E por cerca de 4.000 anos, nosso desabafo não teve mais saída, mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar. Queria seus direitos, queria por fora, queria colocar fora suas chamas vitais. E rompendo seu longo desabafo, criou a Santíssima Virgem, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas nesse segundo desabafo e quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas. Mas esse nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que contentar-se em esperar mais outros 2.000 anos para poder irromper de novo o seu desabafo, e por fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas da nossa divindade, e os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. Que aqui no caso começou com Luísa, né? Se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação nosso desabafo fez grandes obras magnânimas e é útil e contínua à sua vida, assim no alívio da redenção, levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora em gerações humanas, como aconteceu aqui com Nossa Senhora também, né? Claro que Nossa Senhora é rainha da divina vontade, né? Mas aqui Jesus está falando do segundo Fiat, né? Da redenção, que tipo assim na redenção levou a espiritualidade para a humanidade, né? Algo que antigamente só estava preso ao pessoal de Israel, né? Aos judeus, né? Ao judaísmo, né? Agora está em toda a humanidade, tá entendendo? A espiritualidade através da redenção. Mas ainda é uma espiritualidade humana, porque ela se baseia muito na humanidade de Jesus, né? Agora, esse desabafo quer fazer meu conhecer o meu Fiat, que é o Espírito Santo, né? Que é a alma de Jesus, que é o Espírito Santo, assim, animada pelo Espírito Santo, né? Sempre em união hipostática, né? Quer que meu Fiat quer formar o seu reino, e tudo que você escreveu sobre seus conhecimentos divinos, né? Terão vida no meio das criaturas, porque vai acontecer, tá entendendo? Em Deus, né? Com essa finalidade de levar vida divina para as criaturas. Por isso, por agora, deixe-me desabafar e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Então, isso aqui termina esse trecho, né, com uma chave de ouro. E a gente pode justamente falar isso, né? Que os nossos atos não são mais para a satisfação humana da nossa pequenez humana, tá entendendo? Nesse sentido, são atos que são para levar Deus para o próximo, que Deus está colocando de maneira imediata na nossa vida, né? Então, tipo, eu estou fazendo ato divino e, sei lá, vai ajudar uma pessoa, sei lá na China, lá no Japão e tal, né? Não, claro que os atos divinos são universais, né? Mas isso eu, pelo menos agora, eu não entendo muito, mas eu consigo entender na realidade, né? No cerquinho que a divina vontade traz pra gente, né? Então são atos que vai levar, tipo, Deus pro próximo, no sentido que vai ordená-lo, vai deixá-lo livre para que Deus possa agir na liberdade daquela pessoa, entende? Assim. Então, é levar Jesus para o próximo e também ter a docilidade de que o outro vai ser sim usado por Jesus para te endireitar também, te educar também, tá entendendo? Então você tem que ter essa humildade também, né? Então, muitas vezes, sei lá, tá entendendo? Tem que ter essa humildade também, né? De um ajudando o outro, né? Cada um no seu estado de ordem, né? Ou seja, na harmonia e na paz que Deus designou, né? E nesse sentido aí. Então, por isso me deixa desabafar e eu pensarei, eu, Jesus, pensarei como tornar útil que te manifestar, que te manifestei. Então, essa última frase também dá uma grande paz, né?
É o que a Lisa, como as ânsias que a Lisa começou lá. Poxa, como é que eu estou escrevendo um texto aqui, sim, né? Mas será que as pessoas da igreja vão gostar a ponto de quererem publicar? E uma vez publicado, será que vai ter público, né? Os leigos e tal, as pessoas vão conseguir ler esses livros e tal? Vai ter uma difusão dessas verdades, da doutrina do Fiat eterno? Ela ficava com essa dúvida. Então ela via, como na humanidade dela estava presa no aqui e no agora também, né? Então ela ficava meio que descrente, né? Aí ela se via obrigada a fazer por obediência, né? Para não desagradar a Jesus. Como a gente viu lá no primeiro parágrafo. E aqui Jesus está dando a explicação. Olha, as coisas divinas, elas não são inférteis, né? Não são pela metade. Elas são sempre obras que se ficam se conectando, né? Tipo um ato único, né? Então você deixa que Deus vai fazendo, vai movendo as peças. Como o ato é divino e espiritual, você abandona esse ato a Deus. Mas para abandonar esse ato a Deus com pureza de intenção, você tem que ter essa retidão de intenção, né? Essa pureza de intenção, sabendo que são atos que vai levar Deus mais para a sua alma e levar Deus mais para a alma do outro também. Tá entendendo? Te preparando mais ainda para o céu, tá entendendo? Que o céu é você e Deus, né? Tá entendendo? Claro que tem as outras pessoas também, né? Onde você pode ensinar elas, mas é tipo assim, já começa aqui na Terra essa mecânica, né? Que é Deus no outro te formando e você formando também Deus no outro, tá entendendo? De acordo com a vontade de Deus. Então as criaturas em si elas desaparecem, né? Ficam só os seus acidentes. O que que são acidentes, né? A humanidade da pessoa, a aparência física, né? Se a pessoa é homem, a mulher, se é baixinho ou é alto, né? A aparência física dela, né? O tom de voz e tal. Mas a essência vai ser outros Jesuses, tá entendendo? É isso que eu tô te falando. Então deixa que Deus vai tornar, pensa como tornar útil o que eu te manifestei. Porque se você pensar, nossa, como isso vai acontecer e tal, assim, né? Eu não sei, ficar com preocupações humanas assim, você está meio que colocando, contaminando essa obra, essa reta intenção com uma vontade humana, né? Que é uma vontade estranha à vontade divina, entende? E o que eu tenho que fazer para poder difundir essa palavra e tal, né? Assim, a pessoa começa a ficar com ansiedade e tal, né? Claro que seria bom, né? Que, tipo, sei lá, aí eu não sei, vai de cada um, né? Se você sente o chamado para divulgar na sua paróquia, né? Não tô falando que é para divulgar o livro do céu, sim. Mas eu tô falando assim que não é para ficar preocupado como as coisas, os atos divinos vão se manifestar na sua vida. Você simplesmente deixa que a divina vontade traz, vai ajeitando a vida para você viver os atos divinos. Você não tem que ficar se preocupando, né? Em forçar a vontade divina acontecer, né? Tipo assim, meu filho não quer se converter, então eu vou começar a ficar enchendo a paciência dele, tá entendendo? Claro que você vai ter uma conversa que é sua obrigação como pai ou como mãe, né? Ou como uma pessoa, ou padrinho, não sei, uma pessoa que tá obrigada, assim, né, pela ordem, né, a cuidar da consciência daquela criança, mas você vai dar as instruções, né, daquela jovem, daquele adolescente e tal. Aí a pessoa segue se ela tiver liberdade, se ela quiser ou não, né? Tá entendendo? Então é mais ou menos isso, né? Que eu aprendi, né? Não querer forçar, tipo, ninguém a fazer as coisas. Claro, se você tem liberdade, né? Como pai, uma mãe, ou então uma esposa, um marido, né? Você precisa sim falar, tá entendendo? Mas você fica em paz se a pessoa vai acolher ou não, né? Porque é a liberdade, né? E aquela pessoa tem que ir pro céu por Deus, né? Para Deus ser formado por ela, não porque, tipo assim, claro, tem o amor humano também, isso faz parte, né? Que é um parente seu, você quer ver a Deus, né? Mas você tem que respeitar a liberdade do outro também, né? E ter fé, né? Que as coisas vão acontecer, né? Tá entendendo? E eu pensarei como tornar útil o que eu te manifestei, né? É justamente essa entrega e confiar em Deus, né? Que a nossa parte de criatura, né? Que a gente, na vida divina, você não vai ser Deus, né? Tipo, tá entendendo? Você não vai ter esses poderes e tal. A gente tá como criatura aqui no tempo, no espaço, mas a gente tem pela fé, né? Então, a gente tem fé que Deus vai fazer a vontade de Deus se tornar útil, né? O que te manifestei, né? Mas com fé, né? Não é uma entrega assim, com uma fé tipo assim, com Jesus assim, tanto faz, tanto fez, né? Que isso já é algo tipo uma negligência, né? Ou então tem uma fé presunçosa, que é uma fé só que contaminada com o ser humano, né? Ah, vai acontecer e tal, né? Assim, uma fé presunçosa, né? Tipo assim, contaminada com intenções humanas, né? Não, ele tem uma fé reta e justa, né? Que é em Deus, né?
E viver um dia de cada vez, né? Isso que eu tô te falando, né? Eu acho que é muito libertador viver um dia de cada vez. E é isso aí. Então a gente termina essa meditação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Então, né, aqui é até uma observação, né? O que eu entendi também dessa parte do desabafo também, né, é que é os interesses de Jesus. O que que significa os interesses de Jesus? Tipo assim, desculpa, eu posso até falar na minha vida pessoal, né, que aqui a Lisa ficou com medo, tipo, será que vai ser publicado? Essas pessoas vão dar um imprimatur, né? E você vai ter visualização toda essa obra, né? E ela ficou com esse medo, com esse medo, com esse receio, que é um receio humano, né? Porque não deixa de ser um interesse humano, porque tipo assim, será que toda a minha parte, né, do meu sacrifício, da minha natureza humana, vai ser pelo menos recompensada com o livro sendo impresso, ou então com o, digamos assim, livro sendo impresso, ou então com as pessoas, né, tendo visualização, né, comprando, adquirindo o livro, não sei, tendo acesso, né, e meditando no livro e tal, né? É, será que o meu sacrifício da minha humanidade vai ter essa recompensa, pelo menos, de conseguir os objetivos? E não é assim, né? Se a gente pensa assim, por mais que seja um desejo santo, né? Que é levar os ensinamentos do livro do céu, aqui no exemplo da Luísa, é uma fé presunçosa, eu acho, não sei, porque pode ser que você está colocando a sua humanidade dentro. Então, o que que eu entendi, assim, que eu tenho aprendido, pelo menos com a vivência mesmo, que não importa o que vai acontecer, claro que você precisa, assim, ter uma fé, você não pode dar de ombros, assim, o interesse de Jesus, ele que se vire, assim. Você tem que ter uma fé que vai acontecer as coisas, mas pelo interesse de Deus, tá entendendo? Interesse divino, tá entendendo? E aplicando assim mais no, assim, até no meu dia a dia mesmo, né? Muitas vezes, tipo assim, na questão da rotina, né? Você não tem que ficar, tipo, apegado a uma rotina. Claro que a gente se acostuma com a rotina, mas se Jesus quiser mudar essa rotina por algum interesse, tá entendendo? Alguma coisa assim que acontecer, né? Tipo, de supetão mesmo, você não é para ficar, tipo, desesperado, nada do tipo, para você confiar que aquilo também é a vontade de Deus, né? Então, os atos que vão ser desenvolvidos hoje serão atos divinos. E eu não preciso, assim, eu como pessoa, ficar me preocupando. O que que eu vou fazer, tipo, agora? O que eu vou fazer daqui a 5 minutos? O que eu vou fazer daqui a 20 minutos? Tá entendendo? Porque se eu fico me preocupando, é uma desconfiança em Deus, aí dá brecha para as inúmeras paixões da vontade humana, né? Que elas ficam meio que brigando, né? Guerreando entre si, né? Como aconteceu com a Luísa aqui nesse trecho, né? Então que ela ficou um pouco com desconfiança e tal, né? Então, então você tem que ter essa confiança em Deus e se abandona em Deus, que o dia de hoje vai ser dirigido por Jesus, né? Tá entendendo? Em todos os atos, em todas as ações. E essas ações, esses atos precisam ser atos divinos. Tá entendendo o que eu tô te falando? Atos divinos que vão ser dirigidos. Então você tem que ter consciência que não é mais para você, tipo assim, é algo que é universal, que é para Deus, entende? E é isso, ter esse abandono em Deus, tá entendendo? E é isso assim que eu entendi, né? Assim, é uma observação também. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Tema do dia 3/6. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino. O que significa um desabafo divino? Enquanto escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto. Só Jesus foi testemunha que, tendo compaixão de mim, me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras. E muitas vezes, ele mesmo me ditava o que devia escrever. Mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus por me fazer escrever e de tantas luzes internas
por colocar sobre o papel o que Jesus me fazia ouvir dentro de mim. Que utilidade há tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecer, a fim de que levem o bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém, e todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, se o escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e só e sempre por obedecer. É muito interessante, porque a Luísa, ela está fazendo isso totalmente por Deus. Está fazendo totalmente em Deus. Né? Ela não está fazendo assim por outra intenção, a não ser porque Ele quer. Porque nem sentido ela vê isso que ela está fazendo. Depois, com estes pensamentos, continuava a escrever. E quando depois de ter terminado, pus-me a rezar, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, espreitando-me entre os seus braços, disse-me: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso e o como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às humanas gerações. O reino de minha divina vontade sobre a terra, surpresa não esperada por eles. E meu amor contido gemia, delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que eu queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassa todos os demais bens. Qual é o reino do meu Fiat divino? Este grande bem eu dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas. Foi-nos rejeitado pelo homem. E nós tivemos a dor de... Um momento. Eu estava aqui pensando, né? Se a gente, quando tem um conhecimento, a gente fica com a língua coçando, né? Para passar o conhecimento adiante. Imagina Deus, que teve que guardar esses segredos de bens eternos, inexoráveis, por tanto tempo. Ele continua: Este grande bem eu dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas. Foi-nos rejeitado pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida. Nossa, que dor, né? Para Deus. Porque ele tinha dado isso para Adão, ele tinha dado isso lá no início da criação, ele não ia fazer uma obra incompleta. Então, ele fez a obra, né, com tudo que tinha direito, com os bens máximos. Entretanto, o homem que rejeitou, o homem que não quis o bem máximo de Deus, o homem que escolheu caminhar sozinho, o homem que não confiava mesmo assim que Deus estava dando o máximo de si, né? Porque Deus estava dando o máximo de si, o máximo de amor para o homem, o máximo de bens eternos que o homem poderia ter. E, no entanto, o homem não confiava. Ele estava, ao contrário, né? Que Deus estava retendo as coisas para si. Né? E aí o homem tem essa desconfiança de Deus, desconfiar e querer caminhar sozinho, querer uma distância do Criador, né? Para tentar ser como o Criador, né? Em algum aspecto assim, mais longe do Criador, né? Então é como se assim, o homem ele não aceita ser pequeno, né? Ser dependente de Deus. E ele pensava assim que Deus
que estava passando a perna nele, né? Que Deus que estava enganando ele. Um absurdo, né? Imagina que Deus vai fazer isso. Então, assim, Deus estava dando o máximo, mas o homem que não percebia isso, né, na sua ignorância, não percebia isso, sei lá. Então, assim, olha aí, nós tivemos, né, a Trindade, né, tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida, a substância, os bens, a parte mais essencial da criação. O homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas e não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas enquanto ele não pensava, nós pensávamos, e isto formava o nosso martírio de amor, martírio que nos durou cerca de 6.000 anos, martírio secreto que aumentava as nossas chamas e nos devorava tanto que não podendo contê-las mais. Quis vir a ti para romper o segredo, porque senti a necessidade de te fazer um desabafo de amor e dizer-te: quero dar o que o homem me rejeitou. Quero que meu querer reine sobre a terra. Então, eu achei interessante essa parte que Jesus falou assim. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas, certo? Então, o homem passou a viver na incompletude, né? Fazendo as coisas pela metade, né? Amando pela metade, sei lá. Então, assim, todas as obras ficaram quebradas, ficaram pela metade. O homem não conseguiu ter, né, a transcendência que Deus queria que ele tivesse no princípio, né? Essa transcendência de eternidade, de fazer com que todas as coisas se reverberassem para a eternidade. O homem fica incapaz. Aí é interessante que Jesus fala assim: não se deu mais pensamento de readquirir que nos rejeitou. Então, é como se assim, o homem, além de ele ter rejeitado o que era principal na criação, ele não, é como se assim, não concebeu, né, o pensamento, tipo, a vontade, eu tô entendendo assim, né, de readquirir aquele bem que estava perdido, né? Então, assim, é complicado, né? Muito complicado. Aí Jesus fala, mas enquanto o homem não pensava nisso, não pensava em readquirir o que perdeu, né? Então, como é importante a gente sempre estar buscando readquirir o que a gente perdeu, né? Porque a gente já nasceu perdendo, vamos dizer assim, né? Por causa do pecado original. Mas como é importante a gente ter essa humildade, né? Que Adão não teve, para reconhecer que a gente precisa correr atrás do prejuízo, que a gente precisa se reconciliar, ajeitar as coisas com Deus, né? O tempo inteiro a gente ter esse pensamento diante de nós, né? De que, Senhor, eu quero readquirir os bens perdidos. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero ser agradável para ti. Eu quero viver como era no princípio, Senhor. Né? Ter esse pensamento. E aí, ó, mas nós pensávamos, né? Jesus fala, que a Trindade ficava pensando. E isso formou na Trindade Santa um martírio de amor. Porque imagina, né? Os homens não estavam prontos para receber aqueles bens de conhecimento, de santidade que Deus tinha para dar para eles, né? Não estavam prontos, né? E é interessante pensar nisso, porque ao longo de toda essa história da humanidade, como Deus vem nos preparando, né? Pelo conhecimento mesmo, pelo pensar, pelo pensamento. Deus tem nos preparado, né? Então, ao longo desses anos, né, o acúmulo de conhecimento, de espirituais e tudo mais, então, isso nos ajuda, né? Isso nos ajuda a gente a se abrir mais para Deus, né? Nesse sentido. Olha aqui, porque olha o que Jesus fala. E não se deu mais pensamento de readquirir. Então, pensamento, Jesus fala, né?
disso, desse ato de pensar, pensamento. E aí, depois de todo esse tempo, né, que Deus esperando, a Trindade Santíssima esperando, e aí que ele pôde se abrir para a Luísa, desabafar com a Luísa, né? E aí, então, deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Dá um pause aqui para ver se eu acho. Quero dar o que o homem me rejeitou, quero que meu querer reine sobre a terra. E para fazê-lo via reinar, devia fazê-lo conhecer. Por isso a necessidade de manifestar-te tantos conhecimentos dele, né? Tantos conhecimentos do querer divino. Então, se nenhum bem, utilidade trarão teus sacrifícios de escrever, o que não será, e aí Jesus, ele fala para ela, né, que não vai ser assim do jeito que ela está pensando, né, que ninguém vai dar valor. Hoje a gente está aqui, né, graças a esses escritos de Luísa. Então, assim, Jesus está dizendo que não será, né, ele terá aqueles que irão valorizar, né, terão aqueles eleitos que irão dar valor, dar devido valor para os escritos. E aí, ó, eram necessários, Jesus está dizendo, né? Eram necessários a meu amor, e serviram para formar meu desabafo, e para me tirar das chamas que me devoravam. Então, Jesus está dizendo que mesmo que os escritos não tivessem valor para as outras pessoas, o que não é, né? O que não será, mesmo assim, que olha o valor que está tendo para ele, né? Só o fato de ele poder desabafar todo o conhecimento dele como uma criatura. E esse conhecimento ficar disponível para as criaturas, né? Aí, ó. Assim que cada conhecimento sobre meu fiat divino era um desabafo de amor contido que te fazia, era uma nova criação que eu punha fora, era um unir a divina vontade à humana para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós. Imagina o gozo de Deus, né? Fazendo isso com a Luísa. Era a vida que saía de mim, substância e parte essencial para poder formar o reino de minha divina vontade sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação. E ó, quantos bens não saíram deste desabafo. Aí os bens. Céus, estrelas, sóis, mares, terra florida. E depois o homem, formado com tal arte que céus e terra se assombram, pelo modo como está formado o homem. Meu Deus do céu, né? A que nível Deus fez o homem? A que nível, né? Deus nos fez assim para um nível altíssimo. Se nos é encantador olhar os céus, as estrelas, os sóis, os mares, a terra, minha gente, aí Jesus aqui está falando, né? A terra se assombra pelo modo como está formado o homem. De tal arte, né? Que Deus criou o homem. E, no entanto, a gente não vê isso. A gente não vê. Ao contrário, né? O que a gente mais vê é feiura no homem. O que a gente mais vê é coisa feia saindo de dentro do homem. Né? Por quê? Por causa desse estado de deformidade. Por causa desse estado de que o homem não quer pensar em readquirir o que ele perdeu. Né? Então, em vez de ele ser conforme Deus, ele é disforme. Ele perde a forma. Ele é deformado, né? E aí ele fica nessa desarmonia, nessa feiura, né? Mas Deus não nos criou para isso, né? Então, isso que eu tava achando interessante nesse trecho, né? O grau altíssimo que Deus nos criou, né? Para que fôssemos realmente, assim, belos, né? Espiritualmente falando. Esse desabafo teria continuado. E coisas mais belas deviam sair de nós,
Mas o homem, ao rejeitar nossa vontade divina, nos fechou este desabafo e deteve nossas obras. Vamos lá. De novo. Este desabafo teria continuado e coisas mais belas deviam sair de nós. Mas o homem, ao rejeitar nossa vontade divina, nos fechou este desabafo e deteve nossas obras. E por 4.000 anos, nosso desabafo não teve mais saída. Mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar, queria seus direitos, queria pôr fora suas chamas vitais, e rompendo seu longo desabafo, criou a Virgem Santíssima, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas neste segundo desabafo, quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas. Mas este nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que conter-se e esperar outros 2.000 anos para poder romper de novo seu desabafo e pôr fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas de nossa divindade, os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. Se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação nosso desabafo fez grandes obras magnânimas, e é útil e contínuo sua vida. Assim, o alívio da redenção levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora às gerações humanas. Assim, este desabafo de fazer conhecer que meu Fiat quer formar seu reino, e tudo o que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Por isso, por agora, deixe-me desabafar, e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Que interessante, porque o que Jesus mais quer é desabafar. É desabafar. Aí ele diz, né, que pode deixar, que ele vai dar uma utilidade àquilo que ela está escrevendo, aquilo que ela está fazendo, né? É interessante. É muito interessante esse negócio aqui da beleza do ser humano, né? A arte que é o ser humano. Porque, assim, de fato, né? Quando a gente se depara com uma realidade, né, de pessoa que realmente tem uma santidade, você percebe, assim, uma santidade na pessoa, né? Que ela tem uma capacidade muito grande de amar. Como é bonita, né, essa pessoa. Interessante, é muito interessante. Porque realmente a pessoa, ela se torna bonita aos nossos olhos, não é? É uma pessoa que traz uma leveza consigo, uma harmonia consigo, né? É bom estar perto dessa pessoa. É interessante, porque é como se, de fato, a alma, né, atraísse para nós, né, nos atraísse, assim, e nos remete a essa beleza inicial que Deus nos criou, né, que é uma beleza espiritual, mas que transcende, que vai muito além, né, e por isso que a gente tem essa sensação de a gente estar perto de uma pessoa que tem uma santidade, a gente tem prazer de estar perto, né, e ao contrário, quando a gente está perto de uma pessoa que uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito soberba, sei lá, né? É mais difícil estar perto de uma pessoa assim, né? É mais complicado, é mais pesado. Então, porque Deus nos criou para uma beleza, né? E aí é como a gente admirar a beleza da criação e admirar uma paisagem que está disforme, que está feia, né? Você olha um jardim florido e olha um lixão. É uma diferença enorme, né? Então, mas Deus nos criou para uma beleza, né? Para que a gente fosse a obra-prima, a arte, né? E o homem perdeu isso porque rejeitou a vontade de Deus e quis andar com as suas próprias pernas, quis andar com a sua própria vontade. E aí Deus fala muito nesse trecho de desabafo. De ele querer desabafar, ele querer dar vazão, ele querer dar saída, né? Assim, pro conhecimento, para tudo que ele fez por nós, né? E que está fechado, que está selado, né? Porque o homem nem sequer pensa em voltar para casa. Então, Senhor, ajuda-nos. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Fiat.